Amém. Abram comigo a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. E diz assim a palavra. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, obrigado pela tua presença. O Senhor já está aqui nessa noite, Pai. Nós profetizamos agora, Pai, que essa palavra, não por minha causa, mas porque a tua palavra é viva, poderosa e eficaz, Senhor Deus, há de atingir cada um dos corações que estão aqui presentes, Pai, para que possamos receber a nossa porção, Espírito Santo. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, e assim como Zaqueu, possamos ter um encontro contigo, Senhor Deus, uma mudança genuína de vida, Senhor Deus, e uma transformação, Pai, que só o Senhor pode fazer em cada um de nós, Senhor. É o que eu oro e peço a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. E a primeira palavra que eu queria falar sobre Zaqueu, se eu pudesse resumir um pouco essa passagem que a gente leu, que Zaqueu foi uma pessoa que ela abriu mão dos seus rótulos para ser recolocado no lugar da sua essência. Zaqueu, ele era um homem que levava muitos rótulos com ele. A sua essência não traduzia os rótulos que Zaqueu levava. A Bíblia fala que Zaqueu era publicano. E para quem não sabe, um publicano é um coletor de impostos. É como se fosse um auditor fiscal da Receita Federal, um auditor estadual, alguém que fosse responsável por recolher os tributos e repassar esse tributo ao órgão máximo, que seria Roma, naquele momento, nessa passagem que a gente está lendo. E Zaqueu, a Bíblia fala que ele era um homem também bastante rico, tinha muito dinheiro, por ser esse homem coletor de impostos, até porque essa profissão dava-se muito dinheiro. E muitas pessoas certamente iam para esse ramo, essa atividade profissional, visando ganhos financeiros. Até porque Roma pagava valores pomposos para essas pessoas que tinham essa função. Porém, Zaqueu tinha um detalhe, porque Zaqueu ele não era apenas um homem comum, ele pertencia ao povo de Deus, ao povo de Israel. Só que ele escolheu para a sua vida se juntar ao governo romano para que ele recolhesse os impostos. E a partir daquele momento ele tornou-se uma persona não grata no meio do seu povo, dos judeus. Um publicano, carregando o seu status, a sua riqueza, o seu poderio financeiro, a sua capacidade de influência, de conversar com pessoas, de articular situações, era bastante evidente. Mas ele também carregava um rótulo de uma pessoa traidora, uma pessoa mau caráter, uma pessoa que traía o seu próprio povo. Quando Jesus ele falava em parábolas, ele falou para os seus discípulos de uma parábola também, chamada da parábola do fariseu e do publicano. Ele deu um exemplo de 2 extremos,
um exemplo, talvez, de aceitação religiosa de alguém que era até bem visto pela sociedade judaica e uma outra pessoa que era vista de uma forma totalmente antagônica, uma pessoa traidora, uma pessoa que rejeitou o seu povo. E então, nessa passagem, você não precisa abrir, está lá em Lucas capítulo 18, e diz assim, vou ler essa parábola. Falava assim, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. É Lucas 18, versículo 9. E no versículo 10, continuando. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. Ou seja, subiram juntos, foram ali participar do culto. Estavam próximos uns aos outros, ali, um ao outro. E diz assim, versículo 11, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Versículo 13. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, que é o fariseu, porque tudo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse é um grande ensinamento de Jesus, mas o que eu queria mostrar para os irmãos era como o publicano era visto no meio do povo, a ponto de Jesus fazer uma parábola mostrando o publicano como um extremo negativo daquela sociedade. Era uma pessoa que não era querida no meio dos judeus. Era uma pessoa que, se você estivesse num grupo ali reunido, se ela chegasse perto, as pessoas se afastavam, porque estar perto de um publicano poderia significar estar perto de situações, de falcatruas, de corrupções, porque é assim que eles eram vistos no meio da sociedade. Mas o que é interessante é que Jesus não olhava para aquele homem dessa forma. Jesus, ele via algo naquele homem que poderia ser transformado. Jesus via naquele homem algo muito além dos rótulos que ele carregava e das impressões que as pessoas tinham a respeito dele, mas via uma essência daquele que era filho de Abraão. E é assim que Deus olha para você, meu querido. Deus olha para a tua vida muito além dos teus rótulos, muito além do que as pessoas dizem que você é, muito além do que as pessoas falam sobre a sua pessoa, muito além até do que você se enxerga sobre a si mesmo, porque Deus, ele vê o que os homens não vê. Deus, ele vê até o que você não vê. Deus vê algo poderoso na tua vida. Deus vê um potencial. Deus, quando olha para você, ele vê a tua casa salva. Ele vê a tua vida transformada. Ele vê você com rumos transformados. E assim Deus olhava a vida de Zaqueu. E Zaqueu, naquele momento ali, com a sua vida totalmente modificada da essência que ele carregava. Porque, como eu falei, Zaqueu foi um homem que ele perdeu a sua essência ao longo da sua vida, porque a essência, meu querido, ela não é perdida de uma hora para outra. Tem pessoas que vão tomando decisões, indo para o abismo, que puxa outro abismo, e chega um certo momento da sua vida e ela se pergunta, gente, eu não estou nem me reconhecendo mais. Quem é essa pessoa? Ou outras pessoas perguntam, gente, quem é essa pessoa? Não foi essa pessoa que eu conheci há um tempo atrás. Não foi essa pessoa com quem eu me casei. Não foi essa pessoa com quem eu estabeleci uma amizade. Não foi essa pessoa. Quem é essa pessoa? Eu creio que Zaqueu olhava para si e falava, quem sou eu? Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa que começou talvez de forma despretensiosa, com desejo de adquirir uma renda, de ter um poder, mas ao longo da sua caminhada foi se corrompendo, tomando decisões erradas. E chega um certo momento que ele fala, quem é essa pessoa? Eu não sei mais quem eu sou. Mas a boa notícia é que quando passamos por isso, muitas vezes Jesus está passando pelo local.
E lá em Jericó, onde tinha um homem, talvez angustiado, amargurado, entristecido, um homem que estava mal por conta da sua condição, ele viu que Jesus passaria por aquele lugar. E agora, quando ele vê que Jesus vai passar, ele começa a tomar algumas decisões que são decisões importantes, que serão decisões fundamentais para a mudança da essência daquele homem, para a retirada daqueles rótulos, para que ele voltasse para quem realmente aquele homem era e realmente aquele homem representava. E eu creio que Deus está trazendo pessoas de volta nessa noite também. Talvez pessoas que estão aqui dentro, que perderam sua essência totalmente e desejam agora vivenciar o primeiro amor. Assim como estamos falando nesse ano, que é o ano de vivenciar o primeiro amor. Talvez você não se reconheça porque há um tempo atrás você vivenciou esse primeiro amor. Você esteve nessa presença, você tinha o fogo de Deus na sua vida, você tinha essa presença, mas pelo conjunto de decisões erradas que você tomou ao longo da sua vida, você não mais se reconhece, mas você tem o desejo de retornar àquela essência. E quando Jesus passa, ele é poderoso para devolver a essência que foi perdida. Mas para isso, Zaqueu ele precisou tomar algumas decisões muito importantes. Porque Zaqueu, ele desejando ver quem era Jesus, ele enfrentou algumas dificuldades. Mas ele decidiu se expor. E haverá certos momentos que nós vamos precisar nos expor. Se nós queremos realmente ver uma mudança em nossas vidas. Se expor para que as pessoas às vezes vejam nossas feridas, para que as pessoas vejam o nosso problema, para que as pessoas vejam o quão fomos infantis em alguns momentos, o quão fomos imaturos. Mas esse processo foi importante na vida de Zaqueu, para que ele pudesse ver a luz de Jesus brilhando em sua vida. Meus queridos, Jesus quer brilhar a luz dele sobre a vida de vocês, sobre a vida de cada um de nós. Para Zaqueu foi necessária aquela exposição. E ele enfrentou essas barreiras. O primeiro ensinamento nessa noite é que não permita que as barreiras internas e externas impeçam o seu encontro com Jesus. Amém? Aqui no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 3, quando Zaqueu fala que procurava ver Jesus, ele apresentava aqui duas situações, uma que era uma característica dele e outra uma característica, uma situação externa, na verdade. Porque fala que ele era um homem de pequena estatura e ele tinha uma dificuldade por causa da multidão. Então, essas eram as barreiras que Zaqueu enfrentou naquele momento, entre outras. Mas a passagem fala de duas situações. Eu queria que a gente atentasse para essas situações, não exatamente elas, mas situações que são barreiras e conflitos que são criados de forma interna e de forma externa. Zaqueu enfrentou uma barreira que era inerente a uma característica dele, era uma pessoa de baixa estatura. Zaqueu ele enfrentou uma característica, uma situação externa, que não era inerente a ele, mas era um problema externo. Havia uma multidão ali que dificultava que ele visse Jesus. E quais são as barreiras que você precisa enfrentar dentro de você, para que você realmente tenha uma transformação em Jesus? Barreiras internas. Zaqueu era a sua baixa estatura. Talvez a tua barreira externa seja o pensamento de que Deus não se importa com você, de que Deus não está olhando para o seu problema. Talvez seja a tua barreira interna isso, os teus sentimentos que não deixam você transformar a tua atitude e você dar um passo adiante e ter um encontro com Jesus, porque a tua consciência tenta esmagar a tua fé, dizendo aquilo que você não é em Deus, tentando te convencer de mentiras que não representam a tua essência em Deus. Deus não se importa comigo. Ou eu não sinto nada. Quantas pessoas falam, eu tento buscar Deus, mas eu não consigo sentir a presença. Eu não consigo chorar. Eu não consigo me emocionar. Eu não consigo ter as visões.
Jesus, uma vez, ele falou para os seus discípulos, olha, bem-aventurado foi aquele que não viu e mesmo assim creu. E eu creio que Deus fala, bem-aventurado aquele que ainda não tenha sentido, mas aquele que creu em fé. Aquele que ainda não tenha visto absolutamente nada, não tenha tido visões. Não estou dizendo que isso é um problema, isso é maravilhoso. Mas mesmo assim permaneceu em fé, em obediência ao Senhor, conservando a sua obediência a Deus. Bem-aventurado aquele que talvez não tenha vivido um milagre na sua vida, mas creu através dos testemunhos, através da vida do irmão. E eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na sua vida também, querido. Porque Deus pode fazer o que você está precisando. Talvez você precise vencer algumas barreiras da sua mente, que estão te afastando de Jesus. Barreiras que são externas. Eu estou distante do padrão ideal. E quantas vezes nos distanciamos mais de Jesus porque olhamos para nós mesmos e olhamos para o outro e falamos, olha, eu estou muito distante. Talvez para eu chegar nesse nível é algo inalcançável, mas quando a gente olha para o externo, a gente não consegue olhar para o Senhor, porque aquilo que Deus faz na vida do irmão ou de outra pessoa não é o mesmo que Ele vai fazer na sua vida. Pessoas ficam se comparando, olhando nas redes sociais a vida de outras pessoas e se comparando e falando, Senhor, como eu vou chegar a esse nível? Senhor, como eu vou chegar a essa situação? Se eu estou aqui, eu estou tão distante. Meu irmão, o que Deus tem para fazer na sua vida é algo que você não vai ver no Instagram, é algo que você não vai ver em rede social, é algo que você vai ver na tua casa e na sua vida. Você não vai ver, você não vai precisar olhar para o lado, mas você olha para Jesus, tente ir atrás de Jesus, vá até a direção de Jesus, porque é nele que você vai encontrar o padrão verdadeiro. O padrão é Jesus, não são somente homens. É claro que podemos nos espelhar em homens, mas homens que se espelham em Jesus. Onde Jesus ele é a grande referência. Qual é a tua referência? Qual é o teu parâmetro? Talvez você esteja se espelhando em parâmetros errados e por isso a sua vida está estagnada, porque você não consegue caminhar, porque você olha para o outro e vê uma distância, um grande distanciamento, e você fala, Senhor, não há jeito para mim. Mas tem jeito para mim, tem jeito para você, na medida que você enfrenta as barreiras e você vence em Jesus as dificuldades. Ou então, eu estive em dificuldade e ninguém me procurou. Muitos passamos por isso, querido. Talvez você tenha passado por isso. Poxa, eu passei por uma dificuldade, por um problema. Ninguém me deu nenhum telefonema, ninguém me procurou. Olhamos para o externo. Veja bem, eu não estou dizendo que isso não possa te magoar, porque isso entristece, isso magoa. Mas quando a gente foca nisso, a gente perde o foco de Jesus. A gente começa a olhar para aquilo que o homem faz, para a imperfeição do homem, para o caráter errôneo do homem, um caráter adâmico. E nós não olhamos para a essência de Jesus. Zaqueu ele teve que ignorar a si próprio, ignorar o externo e falar, eu tenho que dar um jeito de me encontrar com Jesus, porque somente nele que eu vou encontrar a resposta que eu preciso. Aleluia. No versículo 4 e 5 diz assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na sua casa. Eu li o versículo 5, mas eu vou ler o versículo 4 agora, não tem problema. Diz assim, então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Então, Jesus, quando ele olha para aquele homem, ele manda ele descer. E agora, vamos parar aqui para pensar, porque trata-se de um homem, certo? De um homem, um adulto, um homem velho, vamos dizer assim, um homem que tinha uma posição naquele povo, né? Dentre as pessoas, uma posição social. E agora aquele homem, ele vai adiante da multidão, ele corre, ele se apressa e ele sobe numa árvore. Há de convir que um homem velho subindo numa árvore é uma coisa ridícula. Se você pegar um homem em cima de uma árvore, você sai aqui do culto, você vê uma criança em cima da árvore, você, a criança está brincando, está fazendo alguma coisa, que bonitinho e tal. Agora você pega um homem e olha em cima de uma árvore, você acha uma coisa
ridículo. O que esse cara está fazendo aí em cima? O que essa pessoa está fazendo aí em cima? Agora imagina um homem como Zaqueu de posição, ele vai e simplesmente sobe numa árvore. Ele se expõe de tal maneira onde ele se coloca ali numa posição que ele poderia ser criticado, e ainda mais criticado, porque certamente ele já era criticado. Mas agora, quando o assunto era estar na presença de Jesus, era ver Jesus, era ter realmente uma mudança, Zaqueu ele não olhou para isso. E como uma criança, ele sobe numa árvore. Como uma criança que tem uma grande necessidade, ele sobe numa árvore. Como uma criança que não se importa com o que os outros vão pensar, ele sobe numa árvore. E qual é a árvore que você precisa subir nessa noite? A despeito do que as pessoas pensam sobre você. Mas quando o teu foco é ver Jesus, não importa o que as pessoas pensam, você quer subir nessa árvore. Zaqueu, ele queria subir nessa árvore, porque aquela árvore representava estar no campo de visão de Jesus, e Jesus está no campo de visão dele. Qual é a árvore que você vai precisar subir nessa noite para que você esteja no campo de visão de Jesus e para que Jesus esteja no seu campo de visão, querido? Jesus, ele quer te olhar nessa noite. Porque Jesus, quando ele te vê em cima da árvore, ele não fala, que ridículo. Quando Jesus olhou Zaqueu em cima daquela árvore, ele não criticou Zaqueu. Ele não falou, veja só esse homem velho, publicano, em cima de uma árvore. Que coisa ridícula. Jesus, quando passa e olha para aquele homem, e certamente a multidão junta de Jesus, imagina comigo, a multidão ali acompanhando Jesus, Jesus andando, e agora Jesus ele para e olha para uma árvore. O que você acha que a multidão vai fazer também? Vai olhar também para aquela direção. E agora, olha o tamanho da exposição de Zaqueu. Ele não recebeu só o olhar de Jesus, mas as pessoas também, o olhar para as críticas, para os julgamentos. Mas nada disso importava, porque Jesus estava olhando para Zaqueu. E às vezes a gente se importa que as pessoas não olhem para a gente com esse olhar de julgamento, mas Jesus não está olhando para a gente. E a gente dá mais importância para o que vão pensar da gente, para o que vão falar da gente. Mas a minha reputação. Mas Jesus já deixou de olhar para a gente há muito tempo. E como é importante querer resgatar os olhos de Jesus, querido. Resgate os olhos de Jesus. Jesus quer olhar para você nessa noite, querido. Ele quer olhar para você e te dar uma palavra. E te dar uma palavra de segurança. Uma palavra de mudança, uma palavra de urgência, uma palavra de transformação. Jesus, quando olha Zaqueu em cima da árvore, agora ele dá um comando para Zaqueu. Ele fala para Zaqueu talvez tudo aquilo que ele queria ouvir naquele momento. E ele fala assim para Zaqueu no versículo 5, Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje na tua casa. E no versículo 6 diz que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Zaqueu, desce depressa, porque eu tenho que estar na tua casa hoje. A gente pode falar, Deus não tem pressa. Deus não tem pressa mesmo, mas ele fala, tenha pressa você. Ele falou, Zaqueu, desce você depressa. Que eu tenho algo para fazer na sua vida. Você tem que ter urgência. Eu faço no meu tempo, mas tenha você a tua urgência. Desce depressa, porque eu vou hoje na tua casa. É hoje, não pode passar de agora não, é nesse momento. Aleluia, aleluia. Pode aplaudir Jesus, glória a Deus. Aleluia, e ele desce com toda a pressa, querido. E a Bíblia fala que ele recebeu com alegria. Oh, glória a Deus. Ele não deu desculpa para Jesus, não. Ele podia falar, Jesus, mas tem que ser agora, porque minha casa está bagunçada, sabe? Tem que arrumar a casa rapidinho ali, lavar a louça. Ele podia falar, Jesus, calma aí que minha roupa está toda suja, eu tenho que tomar um banho, limpar, sabe? Colocar uma aparência de cristão verdadeiro para eu receber Jesus na minha casa. Afinal de contas, Jesus vai entrar na minha casa hoje, né? Então eu tenho que tomar aquele banho, escovar meu dente, porque Jesus não pode sentir o mau hálito da minha boca. Jesus não pode ver que eu estou sujo, que eu preciso passar um desodorante. Mas Jesus, ele vê você por dentro, meu querido. Não importa o que aconteça. O importante é você ter essa urgência.
desce depressa. Não queira ajeitar as coisas não, porque não é você que vai ajeitar, é Jesus que vai ajeitar, querido. Jesus ele não foi na casa de Zaqueu para comer banquete, para ficar no conforto. Jesus foi para consertar Zaqueu, para consertar a casa. Deixa Jesus entrar na casa bagunçada mesmo, irmão. Deixa Jesus entrar no caos. Deixa ele entrar no caos, porque ele vai resolver o caos, querido. É a pessoa certa que vai na tua casa, querido. Não adianta esconder quem você é para Jesus, meu irmão. Não adianta você esconder a tua casa. Não adianta querer dar banho nos seus filhos para mostrar eles limpinho, com o cabelo penteadinho. Não adianta. Jesus conhece tudo que você é e tudo que você tem. Ele sabe o que você passa na sua casa. As pessoas às vezes te olham aqui, você sorridente, rindo para todo mundo, mas às vezes na tua casa está uma confusão danada, uma loucura, mas Jesus está aqui nessa noite, querido, ele vai entrar para ajeitar, e se você veio aqui nessa noite, é porque você crê que ele é poderoso para fazer isso, meu irmão, você está no lugar certo, porque é onde Jesus está passando, e você vai descer depressa, vai com toda a pressa, querido, aleluia. A alegria de Zaqueu em receber Jesus evidencia a retomada da essência que fora perdida. E agora isso vai muito de encontro com o que o Maurício pregou de manhã, porque ele falou não só de fazer por protocolo. Jesus vai na minha casa, então tem um protocolo a ser cumprido, uma etiqueta, vamos receber Jesus, ele senta-se à mesa. Naquela hora não deveria existir protocolos. Jesus não queria protocolo nenhum, não era necessário isso. O que era necessário era a alegria de Zaqueu, era a alegria em receber Jesus. Era a alegria de falar, Jesus, entra na minha casa, Senhor, está bagunçada, mas eu sei que eu estou convidando. Na verdade, Jesus falou que ele que ia, mas eu sei que eu estou recebendo a pessoa certa na minha casa, porque é ele que vai fazer o que precisa ser feito. Aleluia! Quer retomar a tua essência, meu querido? Deixa Jesus entrar na casa bagunçada mesmo. Não importa como esteja o teu coração, a tua vida, se a pessoa certa estiver no lugar certo, querido, descansa, que você vai ver as coisas acontecerem. Aleluia. E o terceiro ponto diz que ter Jesus em nosso lar precisa ser a razão que faz a nossa alegria ser suficiente. Para Zaqueu, a alegria dele já era o suficiente em ter Jesus naquele ambiente. Vai ter momentos na sua vida, querido, que você vai precisar olhar para Jesus e falar, Senhor, é suficiente eu estar alegre na tua presença, querido. Porque tem momentos que a situação vai apertar, que vai ficar difícil, que você vai querer desistir, que você vai querer largar a presença. Você vai querer desistir de situações que Deus mandou você ir adiante. Mas vai ter momentos que você vai precisar falar, Senhor, que essa alegria permaneça no meu coração, Senhor. Que essa alegria da salvação permaneça no meu coração. Porque eu creio que essa alegria vai me fortalecer para que na força do Senhor eu consiga ter unção para resolver tudo isso que eu preciso, Senhor. Vai ter momento que Jesus vai falar assim, a minha graça te basta, meu filho. Haverá momentos que Jesus vai falar assim para você, olha, meu filho, nesse momento você tem que olhar para mim e se alegrar em mim. Eu sei que as circunstâncias não vão te alegrar, mas olha para mim, me receba com alegria, tenha alegria de ter a minha presença na sua casa, porque isso é que vai te sustentar, querido. Porque no final das contas, não é o seu dinheiro, não é a tua saúde, não é o seu casamento abençoado, não é isso que vai te sustentar, mas é a presença. A presença sustenta tudo que está à sua volta. Não é aquilo que está à tua volta que vai sustentar a presença. Os irmãos entendem isso? Olhe para Jesus, receba Ele com alegria na sua casa e Ele vai sustentar tudo aquilo que está à sua volta. Não vai faltar provisão na sua casa, meu querido. Não vai faltar o direcionamento no seu lar. Não vai faltar a paz que você precisa. Não vai faltar o recurso que você precisa, querido. Mas receba Ele com alegria. Tenha alegria de ter Jesus no seu lar. A igreja precisa alimentar o senso de urgência em seu relacionamento com Jesus. Senso de urgência. É porque quando se trata de Jesus, às vezes a gente deixa tudo para depois, sabe? A gente acaba postergando. A gente fala assim, eu vou acordar e a primeira coisa que eu vou fazer
ler a Bíblia, vou buscar Deus. Quantas vezes irmãos fizeram isso? Eu já fiz isso diversas vezes. Vou buscar Deus de manhã, vou ler a Bíblia, e aí você vai fazendo. Ah, não, vou tomar um café. Ah, não, vou fazer isso aqui. E quando você vê, já é meio-dia, e a coisa já passou, e às vezes a gente dá para o Senhor aquilo que nem representa uma alegria verdadeira que a gente está sentindo. Que a gente já está cansado, procrastinando, fazendo de forma religiosa, perdendo o foco, tendo distrações. E tudo isso nos distancia da essência de Jesus Cristo. Desânimo, procrastinação, distrações, isso vai eliminando o nosso senso de urgência. E esse depressa que Jesus fala para Zaqueu é muito além do que uma pressa que ele deve ter para descer daquela árvore e receber Jesus naquela casa, mas é uma pressa que deveria ser uma urgência da sua vida. A mesma, ou aliás, maior ainda, mas veja bem, nós temos urgência em tantas coisas. Em trabalho, em ser o melhor profissional, em ser o melhor pai, ou ser a melhor mãe, ou ser o melhor estudante, ou fazer algo da melhor maneira, mas às vezes com Jesus a gente não se preocupa de fazer o nosso melhor. A gente começa a resolver todos os nossos problemas e a gente recebe Jesus como se estivesse fazendo um favor, na verdade, para ele. Olha, eu vou buscar agora Jesus, porque eu tenho que fazer isso, né? Porque senão Jesus vai ficar triste comigo, né? Porque eu sou o centro das atenções. Então Jesus vai ficar triste comigo. E a gente coloca Jesus numa posição de espectador, numa posição de convidado, quando ele tem que ser o protagonista. Faça que Jesus seja o teu grande protagonista na sua vida. Porque se ele for o coadjuvante, nada vai acontecer. Tem um louvor um louvor antigo, acho que é dos Arautos, que diz assim: se ele não for o primeiro, então já não é mais nada. Isso é muito forte. Quando eu ouço esse louvor, falo, se ele não for o primeiro, querido, então já não é mais nada. Não adianta ser o segundo, nem o terceiro. Se não for o primeiro, não é mais nada, não significa nada. Porque ele tem que ser o nosso Deus, o nosso Senhor. Amém? Que em nome de Jesus o Senhor possa ser o nosso primeiro, o nosso Senhor, aquele que o primeiro que a gente lembra quando a gente quer compartilhar a nossa alegria, o primeiro que a gente lembra quando a gente quer chorar, o primeiro que a gente lembra quando a gente acorda, o primeiro que a gente lembra quando a gente vai dormir. Isso é um exercício, irmão. A gente tem que condicionar o nosso coração e a nossa mente para isso. Você não vai alcançar isso da noite para o dia. Às vezes a gente fica achando que vai vir um anjo do céu e vai falar alguma coisa para você, e vai com uma varinha, como se fosse uma fada, fazer uma mágica, e você do nada vai ficar, não, você e eu vamos construir isso. E é dia a dia construindo isso. E é com esforço. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado com esforço. Não fala que é tomado por osmose. Eu estou aqui e o reino de Deus já entrou. Não, é esforço, é entrega, é choro, é muitas vezes dificuldade, é muitas vezes abrir mão de um monte de coisa que a gente vê, coisas que são até boas, que não são nem pecado, mas que não está agradando ao Senhor, a gente colocar isso em primeiro lugar. Esse é o nosso ensinamento. E o quarto e último ponto: tome as decisões difíceis que precisam ser resolvidas. Porque tem decisões que são difíceis de ser tomadas. Mas nós precisamos tomar decisões. Se queremos realmente ter Jesus em nossas vidas e ter realmente uma transformação, não basta somente Jesus falar: eu quero estar na tua casa. Porque Zaqueu recebeu Jesus na sua casa, mas ele foi tomando um conjunto de decisões que culminou numa grande decisão que ele teve lá na sua casa, quando ele estava com Jesus. No versículo 8 fala assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Meu querido, decisão difícil de tomar. Mexeu no bolso dele, naquilo que talvez ele fosse mais escravo, porque ele era um homem que defraudava pessoas, então certamente ele ia vendo aquelas riquezas e cada vez ficando menos satisfeito, porque o mundo faz isso com a gente. Quanto mais a gente se envolve no pecado, menos satisfeito nós ficamos e queremos cada vez mais, e quando nós vemos, estamos num buraco que parece que é sem fundo. Mas Zaqueu, nesse buraco que parecia ser fundo, ele foi tomando algumas decisões.
E ele falou ali uma decisão difícil de tomar, porém uma decisão necessária. Zaqueu, ele precisava se acertar com Deus e ele precisava se acertar com os homens também. Decisões difíceis de serem tomadas. Se acertar com Deus é uma decisão importante, muitas vezes difícil, porque você vai ter que se expor, você vai ter que abrir mão. E quando você se acerta com Deus, se acertar com o irmão também é difícil, porque você também vai ter que se expor. Talvez você vai ter que pedir perdão, talvez você vai ter que falar daquilo que você fez, talvez você vai ter que se abrir para ouvir, o que é muito difícil para a gente ouvir. Decisões que são difíceis de serem tomadas. Quando ele fala agora que, Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, ele entendeu o que era a misericórdia do Senhor. Aquilo ali foi um sinal de arrependimento, de falar, Senhor, tudo é teu, Senhor. Agora eu quero me desprender disso, olha, metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres. Eu quero me acertar contigo, Senhor. Eu entendi a tua misericórdia. E quando a gente entende a misericórdia do Senhor, a gente começa a se desapegar de coisas que estamos escravizados. E Jesus começa a libertar a nossa vida. Mas cadê a decisão? Precisamos decidir. E ele fala também agora, aquele a quem eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso é um ponto da lei mosaica. Os irmãos podem anotar em Êxodo, capítulo 22, versículo 21. Não precisa abrir, mas está lá. Se alguém defraudar uma ovelha, deverá restituir 4 vezes mais. Ele seguiu a lei, mas ele foi se acertar com os homens. Ó, quem eu defraudei, eu vou lá me acertar com essa pessoa. Isso é coragem. De você se colocar, de você ter que ouvir, de você ter que receber, talvez, uma palavra, ó, você foi muito cafajeste comigo, você foi muito mau caráter, você ter que engolir a seco aquilo e concordar e falar, realmente eu fui, me perdoa, realmente eu fui isso, realmente. Mas agora Jesus entrou na minha casa e eu sou diferente. Esse passado, agora ele foi para trás, porque eu quero me acertar contigo. Talvez você precise se acertar com alguém, querido. Talvez quando você sair desse lugar, você precisa fazer uma ligação, você precisa ir à presença de alguém, de algum irmão, de alguma pessoa. Decisão que é difícil. É a decisão que Jesus vai libertar a sua vida. É a decisão que vai transformar e fazer com que você entre novamente numa essência daquele que é filho de Deus. No versículo 9, o Senhor fala, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E agora aquele homem que era visto com muitos rótulos, Jesus ele declara a sua essência, ele fala, este aqui é filho de Abraão. Esta é a essência. Tem pessoas que vivem com seus rótulos, tem pessoas que se largarem a sua profissão, entram em depressão, porque não conseguem se encontrar fora daquele ambiente, não se reconhece fora daquele ambiente. Tem pessoas que se deixarem o púlpito não se reconhecem. Tem pessoas que se deixarem de exercer alguma atividade não se reconhecem. Porque a sua essência ela passa necessariamente por aquilo que ela faz, não por aquilo que ela é em Deus. E o que nós precisamos aprender é que tudo nessa vida é transitório, querido. Você não é nada aqui, você apenas está. O que você é aquilo que Jesus falou que Zaqueu era. Ele falou o quê? Este é filho de Abraão. A tua essência, querido, é filho de Deus. Essa é a tua principal essência. Você não é advogado, você está advogado, você não é engenheiro, você está engenheiro, você não é professor, você está. Você não pode falar, isso é o que eu sou. Lógico que falamos isso de forma retórica, mas isso não deve representar a realidade da tua essência. A tua realidade é o que você é em Deus, porque se você não tiver nada disso, você ainda assim preserva aquilo que você é. Você pode estar em qualquer situação, mas você é filho de Deus. Você pode estar numa dificuldade, mas você é filho de Deus. Você pode ser o cara mais rico dessa cidade,
mas você ainda assim continua sendo filho de Deus. Você pode estar em pecado, mas você é filho de Deus. Recupere essa essência. Você é filho de Deus. Lembra do filho pródigo? Quando ele voltou arrependido e ele falou, Senhor, me trata como um dos teus empregados. O que ele falou? Não, essa não é a tua essência, em outras palavras. Dá o anel para ele, porque ele é filho. Eu não vou tratar ele com uma essência divergente. Ele é filho. O Senhor te trata como filho, querido. Não importa o que você fez, o que importa é a tua posição nesse momento, para que a tua identidade seja novamente estabelecida sobre a tua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia, essa é a tua essência. Você é filho, você é filho, você é filho. Aleluia, é isso que você é, querido. É isso que nós somos em Deus, querido. É isso que nós somos em Deus, meu querido. Você pode ser novo, você pode ser velho, não importa. Tem pessoas que se apegam à juventude. Eu estou ficando velho, eu não sou mais quem eu era antes. Querido, você é filho de Deus. Essa é a tua principal essência. Tudo nessa vida é transitório, mas a tua vida é eterna em Jesus, querido. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não é a tua vida aqui na terra que vai dizer quem você é, mas você é filho de Deus, querido. E o reino de Deus é estabelecido na tua casa, querido. Porque Jesus falou, hoje houve salvação. E hoje houve mudança, e hoje houve transformação, porque pessoas decidiram, tomaram decisões difíceis, mas viram Deus agindo poderosamente. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé.